seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Julia e esse é o julia.com. E eu queria comentar de casos interessantes que eu acompanhei na minha aula de sêmio esse ano. Porque 2025, para quem não sabe, eu cursei o terceiro e o quarto período de medicina. E no terceiro período a gente começa a rodar no hospital com as aulas de sêmio. Aí a gente tem sêmio 1 e sêmio 2. No quinto período, que é 2026, eu vou entrar no ciclo clínico. É outra área de acompanhamento médico. Nesse período, eu só tive sêmio 1 e sêmio 2 de acompanhar no hospital. Então, eu vou citar alguns casos interessantes que eu tive. Bom, no terceiro período, que foi quando a gente teve cardíaco e pulmonar, que foram os pontos mais importantes que a gente teve da prática, de ausculta cardíaca, ausculta pulmonar, exame físico cardiovascular. Eu amei essa parte, principalmente a questão da ausculta. Confesso que é bem dificilzinho, principalmente porque, tipo, você ouviu tuntar, sístole, diástole? Maravilhoso. Agora, você vai ouvir taquicardia ou bradicardia, os sopros eram os piores. O sopro, tipo, sopro sistólico, sopro diastólico. Ai, eu lembro que eu tive um sopro sistólico num paciente e foi na nossa prova até que o professor falava assim, eu vou levar vocês para um paciente e vocês vão ter que me dizer. Então ele deixava lá, examinava e ele não falava, porque às vezes para treinar ele falava, olha, eu vou levar vocês em um paciente X que ele tá com isso, vocês vão ouvir dessa forma, tipo tum tum tá. Vocês vão lá e vocês vão examinar. Na prova, não. Na prova, vocês vão ter que saber sozinhos. Eu lembro que na minha prova também eu examinei, foram 3 pacientes, 2 homens e uma mulher. Um homem, ele tava deitado, acamado, e ele falava bem baixinho, ele queria conversar comigo quando eu tava examinando ele, tentando fazer a ausculta pulmonar dele. E ele tava com estertores crepitantes, eu acho. Era estertor? Eu acho que era estertor. Porque era bem forte no pulmão dele, eu acho que era estertor, porque eu não me lembro, tem bastante tempo, tem mais de 6 meses que eu ouvi. E ele queria conversar comigo. E eu tava tipo assim, meu senhor, qualquer outro dia eu conversava com o senhor, mas hoje eu não posso me confundir. Então eu demorei pra caramba escutando ele, porque ele falava e por dentro dele parece que tudo reverberava, parece que no dia da prova tudo fica mais difícil de escutar, porque o meu coração tá assim, ó. Então, desse paciente, aí depois eu fui pro segundo paciente da minha prova, que era um homem também, que o meu professor queria que a gente visse se ele tinha o reflexo hepatojugular, que pra quem não sabe, é uma veia que a gente tem aqui, e quando o paciente tá normal, igual eu tô aqui agora, ela não aparece. Só que ela, o que acontece? Ela enche com o líquido. Então, quando o paciente deita, reclina, ela costuma encher. Então, a gente tem os exames hepato. Meu Deus, esqueci o nome. Reflexo hepatojugular, eu acho que é isso que é o nome. Se não for, eu vou botar aqui o nome de qualquer forma. E a gente tinha, são 2 exames. Ou você aperta a barriga do paciente, comprime durante um pouquinho e solta. A cabeceira da cama tem que estar elevada, se eu não me engano, a uns 30 graus. E a gente tinha que ver se ele ia ter aquele reflexo, se a jugular dele ia encher. Porque ela enche normal aqui, assim, acho que uns 5 centímetros, se eu não me engano. Mais que isso é irregular, então quer dizer que o reflexo hepatojugular deu positivo. Se não encher, é negativo o reflexo. E o segundo exame é levantar as pernas. Você pode fazer um ou pode fazer outro. Não tem obrigatoriedade de fazer os dois. Se quiser fazer, pode. Mas pelo que eu me lembro do que o meu professor disse, não era obrigatório fazer os dois, não. Gente, eu vi isso, foi no período passado, começo do ano, e eu não tô lembrando umas coisas direito, que absurdo. Preciso revisar, porque isso é importante. Gente, voltei aqui na edição porque eu queria comentar um ponto importante. Eu falo no vídeo que também tem a questão de levantar as pernas do paciente para ver se ele vai ter turgência, porque foi o que o meu professor falou comigo. Eu não sei se é dos tempos antigos dele ou o que foi, mas em algumas pesquisas que eu fiz,
a resposta vinha como método errado, de que o único método correto é simplesmente pressionar a barriga do paciente, que é o hepato jugular. Porque eu lembro direitinho que meu professor falou comigo, que tinha o hepato, que era comprimindo a barriga, e o pedopojugular. Juro pra você. E ele falava que você levantava a perna do paciente, porque com o paciente reclinado e levantando o líquido, pra ver se o líquido ia voltar, entendeu? Se ia mostrar a turgência jugular. Só que, porém, ainda tanto todavia, em alguns lugares eu achei que isso é errado. E eu lembro que eu fiquei muito no que meu professor falava, então... Não sei. Então só pra ninguém falar, ela tá falando abobrinha, gente, foi o que meu professor disse. Não sei se o site que eu vi estava errado, entendeu? Eu não tô com o livro aqui agora pra olhar no livro do Porto ou do Mário Lopes pra confirmar. Eu só queria deixar aqui um salve engano, entendeu? Salve um erro, porque eu sou estudante ainda, não sou formada. Então, errar ainda tô podendo, porque eu não tô matando ninguém. Eu tenho que aprender agora para formar uma boa médica em nome de Jesus. Beijo. Então, ele não tinha esse paciente, graças a Deus, mas ele tinha um sopro. Ele tinha um sopro sistólico. Acho que foi no mitral. Acho que foi no mitral que eu ouvi melhor. Porque eu lembro que teve um paciente que no foco aórtico dele dava para ouvir muito bem e subia para a região do pescoço, que a gente ouvia ainda mais. Então, eu fico tentando, porque a gente viu muitos pacientes, meu professor queria muito que a gente visse essa questão do reflexo hepatojugular, se a veia encheu ou não, se é turgência jugular, se ia ter turgência jugular. Ele queria muito. Eu lembro que a gente viu um monte desse, eu tentando não embolar na minha cabeça. E o terceiro da minha prova era uma mulher, que ele só queria que a gente avaliasse o pulso dela. Ela tava taquicárdica e ele queria saber se era regular ou irregular. E eu lembro até que eu tive um desacordo com o menino da minha turma, do meu grupo, no caso, porque a gente estava debatendo sobre se tá regular ou irregular. E eu falei, tá taquicárdio, mas tá regular. E ele, não, tá irregular. E eu falei, meu amor da minha vida, presta atenção, se a gente faz assim, é taquicárdio? Só que isso aqui, isso é irregular. Eu fiz isso, eu lembro que eu peguei o braço do meu professor quando ele chegou perto. Eu falei, professor, vem cá. E fiz isso no braço dele. Falei, isso é taquicárdio, isso é regular, certo? Ele, certo. Porque tinha diferença. Eu não tô doida. Aí, ok, eu acertei. Porque não é difícil, é só porque, gente, enfim, independente. Tem pessoas que acham uma coisa difícil, que eu vou achar fácil, que eu vou achar uma coisa fácil, que outra pessoa vai achar difícil. E que eu vou achar dificílimo e alguém vai achar fácil. Então, ok. Vi nesse período um paciente com gota. Nossa, o paciente com gota, eu fiquei uns 3 dias pensando naquilo. Meu Deus. Por quê? Pra gota, o medicamento é a colchicina, por aí. Então, esse paciente, ele precisou tomar durante um período. Só que acho que ele parou de tomar. O que eu me lembro desse caso é que ele começou a tomar muito antibiótico, não era antibiótico, anti-inflamatório, eu acho, que ele queria que parasse a dor. Então ele começou a tomar muito medicamento para dor. Nisso, danificou o fígado dele, coitado. Quando ele chegou pra gente, ele tá no hospital e a gente acompanha ali e encontra os pacientes interessantes pra gente estudar. Ele tinha aquela... Eu vou botar uma imagem aqui pra vocês entenderem mais ou menos, que a gota, ela causa isso. São como caroços, bolas, assim, que dá. Nas juntas, principalmente, ele tinha muito. Ele tinha demais. Me deu nervoso só de ver. E eu perguntei pro meu professor, tipo, você não tem um tratamento? Ele falou que tem os... Eu me emociono só de falar, porque eu fiquei com tanta pena dele. Ele falou que não. Que, tipo assim, tem os procedimentos que você corta a pele, tira e vai sair tipo que
bolinhas. E vai sair essas bolinhas, mas não vai resolver a vida dele. Entendeu? Tipo, não vai, acho que não cura 100%, porque o dele tinha muito tempo, gente, não tem noção. Tinha muito tempo. Ele simplesmente parou de tratar, abandonou o tratamento que tinha que ser da gota, porque como você tem que estar durante o período fixo, porque tem que rodar na sua corrente sanguínea para essa bactéria não ficar, não armazenar e não voltar. É muito importante. Você, antibiótico tem que ser tais dias. Porque muitas pessoas falam que, passou o sintoma, parei de tomar. Isso é muito importante. Igual, furúnculo. O menino do meu grupo, ele teve furúnculo. Ele lembra que ele falou que tinha um furúnculo na barriga. Aí meu professor foi e passou uma receita pra ele do medicamento. E ele falou, toma, botar compressa de água morna, não espreme. Aí depois de uns dias, no banho, você puxa a pele, tipo, pros lados, assim. É porque eu tô segurando o telefone, não dá pra fazer. Você puxa, assim, pra trás, tipo, em vez de você apertar, entendeu? Ele tinha na barriga dele, embaixo do umbigo. Aí o meu professor falou, depois de uns dias, não agora. Agora você vai botar compressa de água morna, vai tomar o seu remédio. Acho que no quarto, quinto dia, ele fez assim. E principalmente no banho, ele falou que fazia. E aí saía bastante e ele continuou tomando por o quê? 14, 11 dias, alguma coisa assim. Outro paciente que eu vi também não era problema. Ele teve a fístula que dá para quem faz hemodiálise. Que é outra coisa também que eu acho bem interessante. A maioria dos pacientes da hemodiálise tem fístula, que eles botam 2 acessos. Tentar botar uma imagem se eu achar aqui. Que eles botam acessos no braço do paciente para fazer aqui um negócio do retorno. Como é que eu posso explicar isso? Meu Deus. São colocados 2 acessos no paciente, porque o sangue vai entrar e sair. Então, tipo assim, você tem que colocar um acesso mais pra cá, na frente do braço, e um mais pra trás. Porque um vai estar entrando sangue e o outro vai estar saindo, e não pode, tipo, eu tenho que tirar os... não sei explicar isso direito, porque meu professor explicou uma vez e não repetiu mais. E, tipo, como não é importante pra mim agora, eu tava tendo outras matérias, ele só passou por isso, porque eu não tô tendo nefro agora. Mas eu lembro que foi muito interessante, isso ficou na minha cabeça. Só agora eu não tô lembrando. Tá bom. Aí eu vi também um paciente muito legal. Gente, assim, tem coisas que não são legais pra quem não é da área da medicina. Mas pra quem é da área, talvez ache legal de ser interessante. Não é legal porque o paciente estar com isso é bom. É só porque é um caso interessante de se ver. Melhor assim? Então, quando eu falo legal, não é porque eu acho legal que o paciente tem aquele problema. Só porque é muito interessante. Teve um paciente que ele tinha... Era uma hérnia na aorta. Era alguma coisa que ele tinha na aorta, eu lembro, porque meu professor mandou a gente palpar a barriga dele, procurar o que ele tinha e dizer pra gente. E dizer pra ele. Aí eu foi na minha vez de ver e tal. E quando você palpava assim perto do umbigo dele ali, mais ou menos, antes do umbigo, porque que a aorta abdominal, ela vem assim, ó, bem grossona, aqui na nossa barriga. Só que antes dela ser assim, grossona, ela tá separada. E ali, ele tinha... Era ali ou na junção, ali, não lembro direito. Como é que era, gente? Eu não lembro qual era o local. Mas ela tava bem ali, perto do umbigo, pra lateral esquerda do paciente. Agora direita. É porque ele tava na minha frente, não era a minha esquerda, a direita dele. Enfim, isso não é importante. E pulsava assim, ó. E assim, como é que eu posso dizer? O normal, o padrão de um paciente, não é ter uma pulsação forte daquele jeito na barriga. E ele tinha. Porque ele tinha uma hérnia na aorta. Eu não lembro se era hérnia. Eu lembro que eu mandei um trabalho pra uma professora falando isso uma vez. Era uma hérnia, sim. Acho que era. Não sei, acho que foi alguma coisa que foi uma... Ele teve um problema que tava comprimindo a circulação.
Aí, de tanto ela sendo comprimida, ela começou, tipo, que a expandir. Foi alguma coisa assim que meu professor falou que ele tinha pra dar aquele problema. Mas foi muito legal sentir a aorta. Muito legal. Muito legal. Eu achei muito maneiro. Acho que eu não tenho nenhum outro paciente muito legal. Sim, sim, sim. O meu paciente com ascite. Meu paciente com ascite. Gente, aquilo foi, assim, surreal pra mim. Surreal. Porque o que acontece? A ascite, ela é um acúmulo de líquido que vai extravasando, e o homem e a mulher ficam tipo que com um barrigão de grávida, só que é líquido, é uma barriga mole. É como se fosse a grávida, em vez da barriga dela tá bem ali durinha com o neném dentro, é uma barriga molenga. É assim, estranho demais, principalmente quando a gente vai fazer o exame. Os exames, tipo, você. Ai, é muito doido, você sente a água reverberando lá dentro. É muito maneiro. Só que, na minha cabeça, como leiga, antes de saber qualquer coisa sobre a ascite, é que, tipo, você drena e melhora. É isso que eu achava que seria, entendeu? Você drena a água ali da barriga do paciente, o líquido, e show de bola, entendeu? Não é isso que acontece. Primeiro que você drena sim o líquido, mas você não drena tudo de uma vez, porque você pode causar hipovolemia no paciente. Já começa por aí, você não pode drenar tudo. Até então, ok. Só que eu achei que tinha cura, que melhorava e tal. Chegamos nesse paciente. Oi, boa tarde, tudo bem? Podemos conversar com o senhor? O senhor pode responder umas perguntas? Sim, tudo bom. Ele tava na hora da janta dele, eu tinha acabado de jantar, alguma coisa assim. Ele não tava muito animado de receber a gente, mas aceitou sim responder as perguntas. Ele falava muito grog. Ele falava assim, como quem tá com sono, sabe? O olho dele não abria direito. Parecia que ele tava dopado. Era o que parecia. E, tipo, eu achando estranho. Só que você espera pra sair de perto do paciente pra ir comentar com o professor, certo? Certo. Passamos, veio aquele barrigão dele assim. Você bebe? Sim, a vida toda. Bebe há muitos, muitos anos. Ou seja, o fígado dele, que foi o problema dele que causou a ascite. Ele tava com cirrose hepática alcoólica, como é que era o nome? Vocês perceberam que a minha memória tá péssima, né? Eu não sei o nome de nada, não lembro nada. Deus tem misericórdia, socorro. Cirrose hepática alcoólica. Não lembro, eu vou colocar aqui na hora da edição, porque eu tô lembrando. Acho que é a hora também, o time tá dormindo. Acho que é a falta do sono, também tá mexendo com os meus neurônios. Ok. Saímos dali do paciente. É ascite, causa pela bebida e tal. E eu perguntei ao meu professor, foi aí que ele me explicou que não pode tirar o líquido todo, porque causa hipovolemia. Só que aí, tipo, tem cura? Não. Aí meu professor veio pra mim e falou assim, ele não vai durar 1 ano, esse paciente. E eu fiquei tipo assim, quê? Como assim? Aí eu vi meu grupo virou pra mim, abaixo. Eu tava no corredor do hospital. Eu fiquei muito surpresa, muito surpresa. Pode parecer muito estúpido pra quem já sabe, mas pra quem não sabe nada, tipo, eu fiquei tipo assim, quê? Meu primeiro contato com a CIT. E eu fiquei tipo assim, como assim? Como assim? Como assim? Tipo, eu fiquei muito triste por aquele paciente. Porque, como assim ele vai morrer? Como assim? Como assim? Aí o meu professor falou que ele estava lesado daquele jeito justamente. O álcool chegou um momento que... E ele ficou tonhonhonho. E aí a gente tava conversando com ele. Como assim? Porque nenhuma dose de álcool é segura. Mas você imagina que... É porque na minha aula ele fez um triângulo assim. Ele fez um triângulo. Imagina que tem a minha outra mão aqui assim. Vou tentar botar um triângulo aqui. E você vai subindo. Então tem até um ponto que o seu corpo aceita uma dose de álcool, uma quantidade de álcool.
Só que tem um ponto que meu professor falando assim, tá? A partir de um ponto que a gente não sabe qual é, o seu corpo já não resolve mais. Você bebe álcool, bebe álcool, bebe álcool, bebe álcool, bebe álcool, bebe álcool. Até um ponto, se você decidir parar de beber e melhorar o seu corpo, a sua saúde, o seu corpo regenera, o seu corpo cuida, o seu corpo fica bom, assim, né? Bem leigamente. Agora, a partir de um ponto que você bebe, e a partir de um ponto que não sabemos qual é, seu corpo já não... Que era o caso daquele paciente. Foi isso que ele falou. Mesmo que esse homem, a partir de hoje, ele resolva nunca mais botar uma gota de álcool na boca dele, ele não vai melhorar. E eu fiquei tipo assim, quê? Como assim? É tarde demais pra ele. E isso hoje me fez pensar. Com Cristo é assim também. Jesus nos dá muitas e muitas e muitas chances de nos arrependermos do nosso pecado, de nos levar para Cristo, de nos aproximarmos de Deus, de nos arrepender, de pedir perdão, de aceitar Jesus, de orar, de falar, Senhor, cuida de mim, Senhor, me resgata. Só que chega um momento que a Bíblia fala sobre isso. Não permita que seu coração endureça. Isaías vai dizer que o pecado nos afasta de Deus. Jesus ama a todos nós, mas Deus abomina o pecado. E o pecado nos afasta de Deus. Nós não devemos deixar nos irmos tanto para o caminho do mundo, pecar tanto de tal forma que nos afastemos do caminho que não haja mais volta. Não se permita fazer isso. Não se afaste pensando que uma hora melhora, uma hora eu volto, uma hora eu paro. Chega um ponto que não volta mais. Eu fiquei tão triste por aquele homem. Ele é jovem, acho que ele não tinha nem 45 anos. Nem isso ele tinha. E ele não tinha mais salvação. Meu professor falou que achava que ele não ia durar mais um ano. E eu fiquei, que? Eu lembro que eu fiquei acho que umas 2 semanas sem nem pesquisar sobre a CIT. Porque eu não queria saber. Tão triste que eu tava. Então, orem, peçam perdão. Voltem para Cristo. Cuidem da sua saúde. Abandonem essas coisas que fazem mal. Eu tô tentando abandonar o refrigerante, que é uma luta para diminuir a quantidade, mas eu quero abandonar o refrigerante. Porque tem coisas que são boas, mas não valem a pena. Provérbios vai dizer que tem caminhos que o homem acha que é bom, mas leva à morte. E no mundo de hoje que a gente tá, muitas e muitas coisas são caminhos imensamente prazerosos, mas que o fim deles é a morte. Um beijo, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus. Bye, bye.